Presença no nosso meio, nossos corações estão fervendo, Senhor, pois o Teu Espírito tem enchido-nos esta noite. Estamos prontos para ouvir a Tua voz uma vez mais pela Tua palavra poderosa. Usa o Teu servo mais uma vez, Pastor André, como o Senhor tem usado, Senhor, no Brasil, para ser uma voz profética para a Tua igreja. Toma o Teu servo, Senhor, naquilo que o Senhor já tem ministrado ao seu coração. Abra a porta da revelação para ele, Senhor, enquanto estiver fazendo uso da mesma. E que haja, Senhor, sinais no nosso meio, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Que saiamos daqui, Senhor, impactados, renovados, transformados. Continua abençoando a Tua igreja, o Teu servo, Pastor Cláudio, na condução deste trabalho. Pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, com imensa alegria e com grande satisfação, que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Só quem está feliz diga glória a Deus. Quem está alegre diz aleluia. E quem está com sono diz amém. A cada congresso que passa, eu percebo que vocês são mais intencionais mesmo. E esse amém não é acidental, esse amém é verdadeiro, não é? Mas vocês sabem o segredo, não é pecado estar com sono. Só não pode dormir na hora da pregação. Fala para quem disse amém, não dorme não, irmão. O segredo vocês sabem, mas não custa repetir. Para quem está com sono, é só aumentar a intensidade do glória, que o sono vai embora rapidinho. Agora hoje é diferente, você vai dizer para ele, se você cochilar do meu lado, o glória que eu vou dar vai ser tão alto, que até teus filhos vão nascer cheios do Espírito Santo. Eu estou muito grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês mais uma vez, retornar a esta cidade. Tem sido um presente que Deus tem concedido a mim e à minha casa. Estou me sentindo muito em casa, muito à vontade, pois todas as vezes que aqui estou, além de ser muito bem acolhido, sou renovado por Deus com bênçãos extraordinárias. Só de chegar aqui eu já tenho recebido bênçãos tão gloriosas que tenho certeza que estão conectadas com o que Deus está fazendo aqui na cidade de Americana. Seja Deus louvado pela vida do pastor Cláudio, mais uma vez, pastor Cláudio, a minha palavra de gratidão a Deus pelo senhor, pela irmã Wanda, por serem presentes de Deus para a nossa geração. Abraço do nosso pastor Wagner Gabi ao senhor e a todo o ministério. Ao lhe cumprimentar, eu cumprimento a cada um dos obreiros, pastores, a quem devoto o meu respeito e a minha admiração. São amigos e incentivadores. Todas as vezes que estamos aqui, nós nos sentimos encorajados quando olhamos para trás e vemos os senhores na intercessão. Seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores. Pastor Rodrigo, que Deus continue lhe abençoando muito. Pastora Ju, que Deus abençoe muito a casa de vocês. Deus abençoe a Catarina de forma especial. É que eu tenho um filho de 10 anos, irmãos, e eu estou percebendo que Deus está fazendo algumas coisas já desde pequeno. Mas eu disse, Deus abençoe, o pastor Rodrigo ficou com uma cara brava, não entendi o porquê. Ele já chegou dizendo, pai sogro. Deus abençoe muito José, Deus abençoe Cleverson, toda a coordenação, Emerson, toda a coordenação da Almadame, que Deus continue vos prosperando. Cantor Marcos, que presente está com você. A Almadame hoje nos presenteia, porque nós pregamos e cantamos no Brasil inteiro, mas nós nunca havíamos nos encontrado. Ele está num dia, eu estou no outro, ele está num, eu estou no outro, e hoje estamos juntos aqui.
Deus abençoe muito ele que está com um filho recém-nascido em casa, lá na cidade de Guarulhos, juntamente com a sua esposa Maísa. 25 dias o pequeno Benício tem e já está intercedendo pelo pai que está aqui, irmã Wanda. Deus abençoe muito a vida de vocês. A minha princesa, minha linda esposa, sempre muito bom ter você ao meu lado, amor. Me sinto completo. Ontem eu estava ministrando na cidade de Bauru e eu estava sentindo falta da minha metade. Te amo, que Deus abençoe muito. Vocês podem, isso, valoriza que vai fazer mais, vai valer mais, vai. Eu vou falar de novo. Eu estava sentindo falta da minha metade. O elogio já subiu para 10 mil. E o Arthur Gabriel e a pequena Alicia, que são presentes que Deus nos deu. Deus abençoe muito a vida de vocês. Quem trouxe Bíblia, eu quero ler um texto com vocês. Está no Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8. Livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8. Eu quero fundamentar aquilo que vou compartilhar com vocês, debaixo da inspiração do doce Espírito de Deus, ao tema que vocês escolheram. No entanto, para esta primeira noite, nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8. Só os que encontraram, digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o alto do monte, junto com a vara de Deus, ela estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Olhe para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ela com esse olhar profético, aponte o dedo para ela e libera a palavra dizendo: pode se assentar. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo nesta noite, mas fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a madame nesta terceira noite de celebração. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia Sagrada e encontramos Moisés como protagonista do texto que estamos lendo, imediatamente somos convidados por Deus a uma jornada histórica fascinante pela vida de um dos principais personagens da Bíblia Sagrada. Mesmo sabendo que, ainda no Antigo Testamento, nós não temos dúvidas que Moisés foi e é uma das maiores referências, não apenas para a tradição judaica, mas para toda a fé cristã. Ele é um dos 3 personagens principais da cultura judaica, como fonte, como modelo, como padrão, como referência de vida. Eu disse que é um dos 3, pois toda a tradição judaica preserva ainda como modelo primeiro de fé aquele que
foi chamado de o pai da fé. É impossível olharmos para as referências que norteiam o comportamento cristão e também o comportamento judaico e não encontrarmos Abraão como modelo de fé. Afinal de contas, é a partir dele que surge todo este relacionamento de uma nação com o Senhor. A segunda referência que todo judeu carrega como norte para desenhar o seu modelo de vida é a referência de liderança, de trono, de reinado, uma referência que está estampada na bandeira de Israel, por meio de uma estrela atribuída ao seu nome. Eu estou falando de Davi. Davi é a maior referência de liderança, de trono e de regência. E todo judeu, ao falar sobre a expectativa da vinda messiânica, se volta a Davi como modelo de Messias. Afinal, Davi foi o líder que, mais do que trabalhar com Israel unificada, avançou, expandiu, conquistou os territórios para Israel, sendo no seu período de governo o período de maior avanço territorial. Porém, se Abraão é a referência da fé, Davi é a referência do trono e da liderança, Moisés é a referência da intimidade e da comunhão com Deus. Olhar para a vida de Moisés é ser convidado para olhar a história do homem que viveu os maiores níveis de comunhão com o Criador, alguém que desfrutou de experiências únicas e singulares que nenhum outro homem na Bíblia Sagrada teve o prazer de desfrutar. A sua história já nos fascina e, se nós pudéssemos, nós começaríamos esta jornada histórica se lembrando dos primeiros momentos da vida de Moisés, desde quando ele começa a ser projetado em sua casa, quando nasce, precisa ser tirado do seu lar, colocado no Nilo, junto aos juncos à beira do rio, é resgatado pela família real, cresce no palácio, depois de um ato criminoso, foge, se evade do palácio, vai para o deserto, por 40 anos no palácio aprende aquilo que era necessário para ser um príncipe, mas nos próximos 40 anos de deserto, aprende aquilo que é necessário para ser um servo, até o momento em que Deus se apresenta a Moisés em uma sarça, que queima e não se consome, e aquilo chama tanto a atenção dele, porque aquele fogo não era um fogo comum. Afinal de contas, o que fazia daquele fogo ser um fogo diferente, não era o fato dele acender, porque o fogo que acende era algo comum no deserto. O que fazia aquele fogo ser diferente e atrair Moisés, é que ele não se apagava, ele continuava queimando, mesmo que o agente de combustão, o combustível, era uma sarça, algo que queimava com muita velocidade, rapidez. Ele percebe que aquilo não era normal mesmo, porque o elemento de alta combustão era uma sarça, mas mesmo sendo uma sarça, ela também não se consumia, porque o fogo que estava nela não era um fogo natural. Moisés chega perto e Deus fala com ele, e sua chamada começa. A sua história, desde o início, é marcada por intervenções divinas, sobrenaturais, manifestações de cuidado exclusivo de Deus, não apenas por meio da sua casa, mas por meio do próprio palácio que o abriga. No entanto, as maiores experiências de Moisés começam a partir da sarça, a partir do momento que Deus se revela a ele e mostra que tudo o que Deus havia dado a ele até ali era uma escola de formação, porque Deus é especialista em primeiro nos preparar para depois nos usar. Deus investe tempo para formar alguém, porque Deus sabe que tudo aquilo que a gente produz
produz a partir de quem nós nos tornamos, diferente do que muitos pensam, que Deus tem pressa simplesmente em usar. Deus prefere lapidar, formar, trabalhar, edificar, para dizer: a partir de agora já posso começar a te usar, porque você vai produzir a partir de quem você é. Moisés é formado, Deus revela esta proposta para ele, e aí começam experiências extraordinárias que culminam na retirada do povo que estava vivendo a escravidão no Egito. Esta retirada não é pacífica, não é passional. Esta retirada não é uma retirada comum e amigável, pois Faraó estava completamente obstinado a manter o povo debaixo do seu jugo e do seu juízo. Porém, quem disse que o povo sairia do Egito não foi Moisés. Quem disse que o povo sairia do Egito não foi Arão. Quem disse que o povo sairia do Egito não foi Miriam. Quem disse que o povo sairia do Egito foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É ele quem se apresenta através de Moisés para Faraó, para dizer: liberte o meu povo, para adorar o meu nome. Faraó diz: não vou, vai permanecer todo mundo aqui. E Faraó carregava um panteão de deuses, cujos deuses eram representados por símbolos de animais, insetos, e Deus resolve desbaratar a crença de Faraó, enviando 10 pragas para mostrar que quando Deus quer tirar o seu povo da escravidão, não existe demônio capaz de prender, principado capaz de prender, potestade capaz de prender. Alguém até pensava: vai ficar, só que Deus disse: não vai ficar, e além de não ficar, nem sequer uma unha vai ficar para trás. O povo é meu e eu quero tirar, o povo é meu e eu quero levar para a terra que mana leite e mel. Deus chama Moisés para este desafio, e é extraordinário ver o nível da comunhão, pois é através da vida de Moisés que o povo vai experimentar os maiores milagres nesta trajetória. É através da vida de Moisés que o povo vai ouvir a voz de Deus. É óbvio que o desejo de Deus era se comunicar com todos, em todo o tempo. Afinal de contas, como Pai e Criador, Deus tem o desejo de se comunicar individualmente com cada um de nós. Porém, quando Deus decide se comunicar com a igreja no deserto, a igreja no deserto se apavora. Deus resolve organizar um ambiente de culto, e o ambiente de culto é no monte. Deus gosta de se revelar em cima da montanha. Ele dá uma ordem, a ordem é esta: chame o povo para que se santifique hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. O ambiente está preparado, quem decora é o próprio Deus. O alto do monte está queimando, há gravetos que estão pegando fogo, fumaça cercando a montanha com relâmpagos e trovões. O culto está preparado. Deus resolve descer para pregar naquele dia, e quando o povo estava pronto para ouvir, Deus começa a falar. Só que diferente da igreja em Americana, que quando começa a ouvir a voz de Deus, diz: Deus, fala porque o teu servo ouve. Diferente da madame que quando se reúne, seja em março ou em novembro, no calor ou no frio, começa a ouvir Deus falar, sempre tem alguém que grita: ainda bem que eu vim, Jesus, fala mesmo. De vez em quando a palavra está até meio pesada, meu amigo Vitor, mas vai ter alguém no meio do povo que vai dizer: está doendo, mas está bom, é a tua palavra que liberta. Fala, Senhor.
é quando a gente começa a ouvir como estamos ouvindo Deus falar. Tem alguém que grita glória, outro grita aleluia, outro fala em línguas, e nada disso atrapalha de ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, a adoração nunca atrapalhou a revelação da glória, a adoração nunca prejudicou a revelação da glória. Nós somos pentecostais e nós crescemos com isso, e quanto mais glória a gente dá, parece que mais perto o céu fica da gente. Tem alguém que acredita nessa palavra? O povo começa a se preparar. Diga para quem está do teu lado: vai preparando o teu glória, que Deus vai derramar a sua presença nesta noite. O povo começa a ouvir Deus falar, só que o grito não é glória, o grito não é aleluia, o grito é: para de falar, Senhor. O povo grita, mas não queremos ouvir a tua voz. Deus, que não sofre de baixa autoestima e nem de complexo de inferioridade, quando ouve o povo dizendo: não queremos ouvir o Senhor falar, Deus diz: então não falarei. Porque diferente da gente, que somos insistentes, às vezes alguém até não quer e a gente insiste. Alguém até não quer e a gente persiste. Deus não fala com quem não quer ouvir, não enche quem não quer ser cheio, não visita quem não quer ser visitado. Deus não derrama glória sobre quem não quer receber. Deus não tem problema com isso, pastor, mas esse é o Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai. Vamos lembrar do Deus Filho, o Deus da Nova Aliança, porque o Deus Filho é igual ao Deus Pai, que é idêntico ao Deus Espírito, a Santíssima Trindade. Como assim, pastor? Jesus também organiza um culto, e naquela tarde ele não prega os 7 segredos do sucesso, os 21 passos para a conquista dos bens materiais, as 14 verdades para o sucesso financeiro, os 13 segredos para a vitória terrena. Não, naquele dia, Marcos, ele começa a pregar sobre o sacrifício, sobre o compromisso, sobre a cruz, sobre santidade. Ele começa a dizer que quem quer caminhar com ele tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, e aí sim pode seguir. Só que teve um problema na igreja de Jesus. Teve um problema na igreja do Bom Mestre, porque enquanto ele pregava, começou a esvaziar. Alguém disse: vou pegar minha carta e vou para a igreja dos milagres, vou pegar minha carta e vou para a igreja, pastor Miqueias, da prosperidade, vou pegar minha carta e volto no culto da vitória, porque o culto de ensino está pesado. Aí o corpo ministerial, pastor Cláudio, chegou perto e disse: Senhor, o senhor está percebendo que o resultado não está sendo positivo? O que o senhor acha da gente começar a trabalhar, meu amigo pastor Silas, na mensagem? Vamos mudar um pouco a proposta, porque o povo está indo embora. Jesus olha para eles, meu amigo pastor Alisson, e diz assim: se quiserem ir, pode ir também. Eu não vou falar para quem não quer, só falo para quem quer. Quer ir, pode ir. Só que a igreja entende que mesmo sendo dura a palavra, não tem para onde ir. Só Ele tem palavras de vida eterna. Quem crê nessa palavra, levante uma de suas mãos e por alguns segundos celebre uma palavra de gratidão a este Cristo que está nesta casa. Deus diz: não tem problema, não quer? Não falo. Só que no meio do povo sempre vai ter alguém que vai dizer: Senhor, não estou nem aí com o que eles estão falando. Problema é deles se eles não querem. Problema deles se eles não estão com sede de ouvir a tua voz. Problema é deles se eles não estão com sede de receber a tua palavra. O Senhor, eu imagino o Senhor olhando da terra, do céu para a terra, e encontrando um homem chamado Moisés, dizendo: Senhor, não tem problema, pode falar comigo, porque se o Senhor falar eu vou ouvir, se o Senhor encher eu vou receber. Fala comigo que eu falo para eles, não tem problema, porque Deus é especialista a encher quem quer ser cheio. É por isso que tem gente que entra na Madame, já recebeu muita coisa no primeiro dia, mas no segundo disse: Senhor,
Se tem mais, pode mandar. Recebeu mais do segundo. Só que ao dobrar o joelho 11 horas da manhã neste templo, porque gente que tem sede chega cedo, gente que tem sede vem antes, gente que tem sede vem com coração expectante. No meio do louvor já gritava: Senhor, ontem foi bom, mas se tiver mais um pouquinho para hoje, abre os céus e derrama a tua glória. Eu preciso saber se tem alguém com sede desta glória, porque é sobre a vida de gente que entrou aqui para ser cheio que Deus vai derramar poder. Eu vou deixar você adorar se você crer, eu vou deixar você celebrar se você crer. Só quem tem sede, quem tem glória, agora é a hora. Quem tem aleluia, agora é a hora. Os que são batizados com o Espírito Santo podem falar em línguas, pois o Espírito de profecia já prega na minha boca. A cidade de Americana será impregnada da glória de Deus. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Nosso saudoso pastor presidente, o pastor José Pimentel de Carvalho, tinha uma frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A oração é o suspiro da alma que tem sede. A oração é o suspiro da alma que anseia. E Jesus hoje vai derramar graça sobre a vida de gente que entrou com sede nesta casa. Eu estou sentindo que hoje Deus vai abraçar alguém aqui com tanta graça, que você vai sair daqui pronto para viver uma nova história sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Afinal de contas, se você não está pulando o carnaval na Sapucaí, é porque o teu coração não se alimenta com o que a carne oferece. Se você não está enchendo a cara de cachaça, é porque você descobriu que a cachaça alimenta a alegria, em poucas horas acaba e no outro dia o que sobra é a ressaca e os desastres de uma vida de bagunça. Se você não está cumprindo os desejos da tua carne, é porque você entendeu que mais vale se encher do Espírito aqui, receber a glória aqui, buscar a presença aqui. Queira o diabo ou não, a gente chegou, e daqui a gente só sai cheio, 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 cheio. Eu estou sentindo a graça dele nesta casa. Chacoalha ele aí do teu lado, fala para ele: se prepara, porque hoje a gente vai voar na presença de Deus. Deus olha e diz: é contigo então, Moisés, que eu vou falar. É através de Moisés que as mensagens são pregadas, é através de Moisés que as explicações são dadas. Os requerimentos e as solicitações são protocoladas não a Deus, mas a Moisés. Até mesmo o desejo de atender não necessidades, mas vaidades, é apresentado a Moisés. Moisés passa a ser o mediador, Moisés passa a ser aquele que intermedia. Até mesmo as vaidades do povo eram intermediada por Moisés. Um dia o povo percebe que todo dia tinha maná, 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 maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e ganha a porção dobrada para não precisar mandar maná no terceiro dia, no sétimo dia. É maná todos os dias, isso é bom, é providência diária. Só que o povo estava tão enjoado de maná, que um dia eles protocolam um pedido no cartório do pastor Moisés. Diz: pastor Moisés, a gente precisa agradecer porque o maná é bom, tem todos os nutrientes para o desenvolvimento físico, biológico e psicológico de todos os hebreus. Só que hoje a gente gostaria de comer um cardápio diferente. Tem como, pastor Moisés? E o pastor Moisés dizia: tem.
tem. Tem como tem sim. O que é que vocês querem? Hoje a gente podia ter um churrasquinho no deserto. Pastor Moisés dá o despachado recebido no cartório, entra no quarto da intimidade e diz: Senhor, o povo é teu, a súplica é deles, não para mim, é para o Senhor. E eles estão com vontade de comer churrasco. Eu imagino o Criador dizendo: Pastor Moisés, ainda bem que tu pediu, porque para quem pede eu tenho resposta. Prepara a churrasqueira, porque a carne vai descer. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu preciso liberar uma palavra para alguém que acredita. Tem alguém que acredita em palavra profética? Segure a sua mão ao alto se você crê. Porque o povo estava no deserto, e mesmo no deserto Deus estava dando banquete. Por quê, pastor? Porque mesmo no deserto Deus tem o poder de surpreender aquele que Ele escolheu. Está no deserto, mas tem churrasco. Está no deserto, mas tem picanha. E por que isso é profético, pastor? Porque tem gente que entrou aqui debaixo de batalhas pesadas, de lutas intensas. O deserto está sendo doloroso, só que Deus está dando ordem para alguém, para lhe dizer na noite desta segunda: prepara a churrasqueira, porque mesmo no deserto vai ter banquete sim, vai ter banquete sim. Quem crê nesta palavra por 30 segundos, não deixe essa igreja em silêncio. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. É Moisés quem os conduz, quem os leva. Moisés explica tantas coisas, revela a glória. É Moisés quem manifesta o cuidado de Deus, quem explica o porquê a roupa cresce, porque a gente só anda onde a nuvem anda. É Moisés, e é este Moisés que leva o povo ao triunfo, mesmo sabendo que antes de conquistar a terra Deus o leva. Porém, durante o propósito estabelecido para ele, o seu ministério, Moisés conquista. Moisés vence, Moisés não se dobra, mesmo diante das batalhas, porque a jornada da saída do Egito para a terra prometida foi marcada por dezenas de batalhas. Afinal de contas, Deus nunca disse que essa jornada seria ilesa de guerras. Deus nunca disse que essa jornada seria isenta de conflitos. Muito pelo contrário, Deus os faz andar em uma jornada muito distante, para os mostrar que aquilo que lapidaria o coração deles eram os conflitos que eles poderiam até mesmo fugir, e Deus estava os permitindo passar por isso. Mas em cada conflito Deus dava as estratégias, em cada guerra Deus dava as maneiras de serem vencidas, tal como quando Moisés percebe que os amalequitas estão avançando contra Israel. Deus dá a Moisés uma estratégia para a batalha, e é no meio desta batalha que Moisés vai demonstrar o porquê a igreja do deserto não se prostra no deserto enquanto está caminhando em direção a Canaã. Primeiro, Moisés vai mostrar que a igreja não se prostra porque a igreja não caminha sozinho. Como assim, pastor? O povo que saiu do Egito e estava indo em direção a Canaã era dividido entre grupos de pessoas, aqueles que simplesmente caminhavam de acordo com o fluxo, mas tinham aqueles que estavam dispostos a guerrear, aqueles que estavam dispostos a auxiliar, aqueles que estavam dispostos a ajudar. E Moisés percebe que vitórias não são conquistadas sozinho, vitórias não são conquistadas de forma individual, porque o segredo de um povo que triunfa está na unidade da sua caminhada e da sua jornada. Essa lição ele aprende com Deus, aprende já no começo da sua chamada, quando ele vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor me escolheu, tudo bem, mas eu sou a pessoa errada, porque eu não sei falar. Deus responde a Moisés
E é como se Deus dissesse a Moisés: você não sabe quem é que fez a boca do homem? Você não sabe quem é que criou as coisas? Sim, eu sei. Deus começa a se comunicar com Moisés, e ele poderia como pode, dizer: Moisés, vou tocar nas suas cordas vocais, vou tocar na sua dicção, vou tocar no seu sistema fonoaudiológico, vou tocar na sua garganta, e a partir de agora você vai ser um poeta falando. Deus poderia, sim ou não? Poderia curar a doença, a gagueira, a língua pesada de Moisés. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, e aqui eu imagino Deus com um tom de quem está chamando a atenção. Moisés dizendo: ó Senhor, eu não sei falar. E Deus diz: não é Arão teu irmão? Senhor, eu não sei falar, mas você não tem um irmão que sabe? Como assim, Deus? Você não sabe, mas tem alguém do teu lado que sabe fazer o que você não sabe. E por que isso acontece? Para você aprender que na vida ninguém vence sozinho. Deus te deu muita coisa, mas tem coisa que Deus não colocou na tua mão, mas colocou na mão de quem está do teu lado, para que na hora que você estiver caminhando e você dizer: Senhor, eu não tenho essa ferramenta, Deus vai dizer: mas quem está do teu lado tem. Chama ele para a guerra, chama ele para... Eu estou sentindo Deus. Como eu queria, pastor Cláudio, saber cantar. Era um sonho da minha alma começar a pregar e no meio da mensagem entrar louvando. Como eu acho isso lindo, aqueles louvores que se conectam com a mensagem, pastores. Só que quando eu tentei fazer isso, o que eu fiz foi ficar gago no meio do louvor, porque eu não tenho voz para barítono, eu não tenho voz para soprano, eu não tenho voz para tenor. Eu descobri que a minha voz é rouca e eu sou desafinado até para bater palma. E eu disse: Senhor, o Senhor não vai me ensinar a cantar. O Senhor diz: mas não é o Marcos Rodrigues o teu irmão, mas não é o Madame o teu irmão, mas não é o irmão Vitor o teu irmão, porque você prega quando precisar. Eu levanto o Marcos para cantar, eu levanto o Lucas para cantar, eu levanto o Samuel para cantar. Tem alguém que acredita nesta palavra? Fala para quem está do teu lado: eu preciso de você, e você não vai fugir de mim. Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Porque tem portas, diz para ele, porque tem portas que o Senhor vai colocar na minha frente, mas a chave para abrir Ele vai dar na tua mão. Oh glória, oh glória. É por isso que o diabo fica furioso com a comunhão da Umadame, porque uma Umadame em comunhão não tem inferno que pode parar. É por isso que o diabo tenta colocar divisão, porque se ele divide, a chave que Deus entregou para o pastor Miqueias, que ia abrir a porta do pastor Rodrigo, nunca chega na mão dele. É por isso que o diabo tenta colocar divisões, barreiras. Por quê? Para que se ele conseguir, você fica na frente da porta, sem a chave para abrir, sem a ferramenta para abrir. Só que nesta noite, Deus está liberando um decreto sobre as nossas vidas, na Umadame, no estado de São Paulo, na nação brasileira. O tempo das barreiras está acabando. Chegou a hora em que nós andaremos de braços dados, queira o inferno ou não. Alguém dá glória aqui, outro diz aleluia ali. A barreira cai lá e nós avançaremos. Aonde tem alguém comigo nesta palavra? Vem, vem, vem. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, porque no glória que a igreja libera, Jesus começa a derrubar barreiras. Agora, agora eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. É guerra? É. Sozinho? Não. Porque nós somos um corpo. Cada um tem uma ferramenta para uma coisa, para uma missão. Cada um tem uma habilidade.
E não pense que você aceitou a Cristo e o teu dom apenas é ser membro do banco da igreja. Não. Talvez você não descobriu o chamado que Deus te deu, mas cada célula do corpo tem uma função. Cada célula do corpo tem um propósito. Você talvez só não identificou o seu, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: você faz parte desta batalha. Porque o diabo se une lá fora para tentar atacar a igreja, e a igreja vai se unir aqui dentro para desfazer as fortalezas do diabo. Eu estava vendo um vídeo alguns dias atrás, e vários segmentos religiosos unidos para se preparar para a festa do carnaval. Várias correntes religiosas de diversas matrizes se reunindo para consagrar a festa que eles iriam dar ao povo, oferecendo aos seus ídolos, e todos eles unidos, de diversas linhas, de diversas ordens. E eu disse: Senhor, o que é isso? E o Senhor me disse: o império das trevas está unido para promover os seus desígnios para este tempo, durante esta festa, e os resultados são catastróficos. Eu trabalho na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e quando chega a quarta-feira, os resultados de mortes violentas, abusos, mortes causadas como consequência do exagero de bebida alcoólica, de drogas, de substâncias entorpecentes. O índice de gravidez indesejada e também de aborto sobe assustadoramente, porque Satanás está impetrando os seus desígnios. Só que nesta noite, enquanto tem gente se reunindo do lado de fora, a igreja está do lado de dentro dizendo: Satanás, em Americana você não vai prevalecer. Oh glória! Satanás, em Americana você não vai ter resultados positivos, porque a madame não está em casa dormindo, a madame não está em casa descansando, a madame veio para a guerra, pegou na mão de alguém e disse: estou pronto, Senhor, estou pronto para a batalha. E quem é de guerra já vem para a guerra agora, porque nesta hora Deus está dando ordem a anjos que estão descendo no estado de São Paulo para desfazer projetos de morte. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Se é de guerra, vem para a guerra agora. Glória! 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 Vai ter morte que vai ser evitada, porque a madame está orando. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Vai ter acidente que vai ser evitado, porque a madame decidiu orar. Quem veio orar? Quem veio orar? Vem, vem, vem. Comece a clamar agora. Comece a clamar agora. Só quem entende o que Deus está fazendo, comece a repreender agora. Eu vou deixar você clamar, depois eu vou continuar. Clame, 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 clame. Urabacalahassi colemandarai. Clame, clame, porque eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizendo ao meu espírito: André, tem mãe que está dentro da madame, mas o filho está do lado de fora. Tem crente que está dentro da igreja, mas o irmão está do lado de fora. E o diabo disse: nesse carnaval eu levo. Só que o Senhor está dizendo: não vai levar, não vai levar. Quem veio para clamar, clame, 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 clame. Não pare de clamar. Algo sobrenatural está acontecendo. Deus está desfazendo ações de bruxaria, de feitiçaria, obras de magia negra vão cair por terra agora. Não vai ter velório, diz o Senhor. Não vai ter morte, diz o Senhor. Entraram crentes na guerra para dizer: Satanás, tu não vai levar, o aborto não vai acontecer, a AIDS não vai ser proliferada, São Paulo é do Senhor. Oh meu Deus, já começou a encher alguém aqui agora. Eu vou
deixar você clamar a Ele. Depois eu vou continuar. A gente não vai ficar omisso, porque diante dos ataques Israel sempre se posicionava. A igreja não foi chamada para esperar o que Satanás está fazendo. A igreja foi chamada para desfazer as fortalezas, as obras do diabo. Nós não apenas não nos dobraremos, mas nós avançaremos. Eu vejo Deus dando ferramenta para jovem aqui, que vai começar a semana na quarta-feira à tarde com tanta autoridade, que o diabo levou final de semana inteiro para implantar confusão na casa do teu colega de trabalho. Só que Deus está dando palavra de sabedoria para moças aqui, que vai chegar no trabalho e vai desfazer em uma tarde aquilo que o diabo levou o final de semana inteiro para construir. Deus está dando palavra de conhecimento. Tem jovem que nunca profetizou, pastor Rodrigo. Tem jovem que nunca disse assim diz o Senhor. Vai chegar no trabalho, na faculdade, e Deus vai dizer: libera, 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 porque a profecia na tua boca é a espada da minha mão. Libera, porque não vai ter divórcio. Eu estou entrando na guerra com você. Oh meu Deus, meu Deus, eu preciso saber se tem alguém que quer essas ferramentas. Levante as duas mãos aos céus. O Espírito de Deus está dizendo ao meu espírito agora que começa a liberar dons espirituais sobre esta casa. Por um minuto é você e Deus. Comece a clamar. Oi, que barras. Oi, que barrácia. Clama, clama, clama. Oi, que marahá. Oi, me cala mandura vai. Oi, me cala mandura, me cala mandura baracé. Oi, me cala mandura, bacala mandura, me cala barras. Oi, me cala mandura, me cala mandura baracé. Menu é baia. Oi, me cala mandura sé. Oi, a rácia. Oi, me cala mandou. É baia, bebe que me cala mandura ba. Oi, me cala mandura, me cala sé. É manso e birrácia. É baia sé. Os céus se abriram sobre a alma dame. Dons espirituais começam a cair agora. Pega, 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 filha. Profecia, pega. Palavra de sabedoria, pega. Operação de maravilhas, pega, pega, pega. Dons de curar, pega, pega. Pega na mão dele aí e diz para ele: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Diga para ele: se prepara, porque Deus vai começar a entregar na tua mão revelação da vida de gente que você nem conhece. Pastor Cláudio, vai ter gente que vai começar a abrir a Bíblia e vai dizer: eu não estou vendo isso, eu li já várias vezes e eu nunca tinha percebido. E Deus dizendo: é que eu dei o dom da sabedoria para você, meu filho. Pega. Oh meu Deus, o que vai fazer a igreja não se dobrar não são as estratégias humanas. O que vai fazer a igreja não se dobrar não são as ferramentas humanas. Elas são boas, elas valem, elas têm seus efeitos, a gente precisa delas também. Só que o que fez a igreja crescer e não se dobrar em 2000 anos de história foi a glória do Espírito tomando conta da igreja.
Venancio res, uia racia, rebaia calabaracé. Enquanto esta glória estiver com a gente, pode vir o inferno, pode vir potestade, pode vir governo político, a gente não se dobrará. Não vai, não vai. A ideologia não vai nos dobrar. O comunismo não vai nos dobrar. Não vai, não vai, não vai. A glória dele está conosco. Quem crê, recebe esta glória agora. Eu preciso encerrar. Primeiro, Moisés não vai sozinho. Segundo, Moisés chama uma equipe. Na equipe tinha um camarada chamado Josué. Josué era novo, pastor. Josué era jovem. E não é que o camarada era bom na espada mesmo? Pastor Cláudio, ele tinha uma habilidade única na espada. E mais do que ser bom guerreiro, era bom líder. Pastor, porque Moisés diz: vai você e chama os homens. Só entrega o poder de convocar para quem a gente sabe que tem poder de liderar. Josué convoca o povo, pastor, e vai todo mundo para a guerra. Só que Moisés está lá no alto da montanha. Josué está pelejando aqui, ó. Moisés está com a mão levantada em cima. Moisés já era um senhor, já tinha mais de 90. Josué na flor da idade, animado, a guerra lá embaixo acontecendo, e Josué dizendo: a gente está vencendo, a gente está vencendo, a gente está vencendo. Eu imagino ele dizendo: a gente está vencendo porque a gente tem capacidade para vencer. Aí de repente, a guerra que estava sendo vencida começa a ter uma inversão antilógica. Porque diante da lógica era a habilidade de Josué, a força de Josué, a estratégia de Josué. Só que essa estratégia, essa habilidade, essa força começa a não ter resultado. Amaleque começa a vencer. Amaleque começa a vencer. Aí eu imagino um olhando para o monte para saber se Moisés estava vendo, e de repente percebe que a mão de Moisés tinha baixado. Só que chega 2 adjuntos de Moisés e diz: levanta a mão, Moisés, porque o segredo da vitória no campo não é a habilidade de Josué, não é a força de Josué, não é a estratégia de Josué. Vamos falar a verdade, Josué é bom, tem força, tem habilidade, entende de tudo, sabe como fazer, de que forma fazer, mas a força é da graça que vem através da mão do velho Moisés estendida. Levanta a mão, Moisés, porque enquanto a tua mão estiver erguida, Josué vai vencer no campo de batalha. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus nesta casa. Eu preciso liberar uma palavra e eu oro. Deus falou comigo que o segredo da vitória de Josué sempre foi e sempre será a bênção de Moisés estendida sobre a vida dele. Eles não se dobravam no meio da batalha, porque tinha um sacerdote com as mãos estendidas dizendo: pode vencer que a gente está na intercessão, pode vencer que a gente está na oração, pode vencer que a gente está clamando. Sabe qual é o maior desejo do diabo? Quando ele não consegue separar a unidade do corpo, ele tenta separar a unidade com a liderança.
Porque Satanás sabe muito bem que a força do jovem não é útil sem a bênção do ancião, que a habilidade do jovem não tem poder sem a liberação de quem veio antes. Deus levanta jovem sim, mas precisa ter um sacerdote para dizer: é por aqui. Sempre vai ter que ter um Moisés para abençoar Josué, sempre vai ter que ter um Elias para abençoar Eliseu, sempre vai ter que ter um Paulo para dizer: desperta o dom que está em ti, que você recebeu, não porque você é bom, mas porque eu impus as mãos sobre a tua vida. Receba! Sabe qual foi e qual é uma das maiores estratégias do diabo para a nossa geração? Eu preciso revelar isso. Eu não estou pregando apenas para uma dama, eu estou num dos maiores congressos de jovens do Brasil, neste período de carnaval. O Brasil inteiro e muitos países olham para esta cidade durante este período. O maior desejo do diabo é criar um muro entre a geração que está vindo e a geração que está indo. E o diabo faz de tudo para isso, para que a geração que esteja vindo sinta-se independente para fazer, porque tem mais força do que a geração que está indo. Sinta-se independente para fazer, porque tem uma visão de perspectiva contextualizada, aquilo que talvez a geração que está indo não tem. O maior desejo do diabo é plantar no coração de moços e moças da minha geração o sentimento de independência, o sentimento de Jezabel, que não honra a liderança, para fazer do jeito que quer, da forma que quer, para lutar com as ferramentas que tem à sua disposição. E o que tem acontecido, pastor André, é que em muitos lugares deste Brasil e desta nação, a gente vê jovens fazendo coisas lindas, mas sozinhos e entristecendo o coração de quem veio antes. E se entristecer o coração de quem veio antes, a mão de quem veio antes não se estende, se abaixa. E quando a mão de quem veio antes não está estendida, a força de quem está vindo não é válida. E quem vence com isso, pastor? O diabo. Por quê? Porque se o coração de alguém foi ferido, quando este alguém tem o poder de abençoar, a bênção também não chega. A Bíblia está nos mostrando que Moisés levantava a mão, a vitória chegava. Por quê? Porque a bênção desta geração precisa ser liberada pela geração que está antes de nós. É como se Deus dissesse: sim, eu tenho muita coisa para fazer, só que tudo isso vai passar pela mão de quem eu levantei primeiro. Se as mãos estiverem estendidas, vocês não apenas não se dobrarão, irão avançar. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? A mão de quem veio antes não só é estendida para nos abençoar, mas é estendida também para nos proteger. Era como se Moisés dissesse: Senhor, eu queria estar lá, mas eu não posso. Já que eu não posso porque eu não tenho a força, guarda Josué, levanta Josué, abençoa Josué. Sabe o que Deus ministrou ao meu espírito, pastor Cláudio? Nesta noite muitos jovens terão início em suas chamadas, porque este ambiente está propício. Há uma geração de mãos estendidas dizendo: chegou a hora de vocês se levantarem, chegou a hora de vocês se posicionarem, chegou a hora de vocês se erguerem. Satanás não conseguiu e não vai conseguir colocar a barreira. A gente vai continuar guerreando na fronte, mas vai ter gente que vai dizer: pode guerrear, porque aqui atrás tem gente orando por você.
Eu sei do que eu estou falando. Deus está me dizendo: vai ter gente que vai ser enviada para o campo missionário, e vai com segurança, porque aqui vai ter um corpo ministerial que vai dizer: guerreia aí, que você não está sozinho não. Guerreia, Lara sai, meu pastor, sabe por que Deus tem lhe honrado nestes 9 anos na América? Porque tem uma geração dizendo: pode lutar, pode guerrear, luta aí, porque as nossas mãos estão estendidas aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Americana não tem anciãos que dizem ser esta a pior geração. A Americana tem líderes que está dizendo: esta será a geração da glória. Guerreia, guerreia, guerreia. Que levante as mãos, obreiros, estenda a mão para esses jovens. Profetiza, profetiza, profetiza. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche, Pai, enche, 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 enche. Oi, que marahas, uribicala rácia, uribicala mantura rai, enche, enche. Hoje Deus vai despertar dons. Eu represento a minha geração nesse púlpito. Se eu estou a 3 congressos consecutivos pregando, pelo carinho dos nossos líderes que são nossos amigos, mas isto acontece aqui porque tem um Moisés dizendo: deixa esse moço pregar. E como representante da nossa geração, pastor, eu assumo essa tribuna para dizer: enquanto tiver fôlego na nossa mão, a gente vai fazer de tudo para vencer. Mas a gente precisa que as mãos sejam estendidas para nós. Eu disse no começo da mensagem: olho atrás, a minha retaguarda são líderes que têm o que eu tenho de idade de ministério. Eu tenho 33 anos, tem gente que tem 33 anos de pastoreio de igreja, mas estão olhando e dizendo: prega, moço, pode pregar que Deus é contigo, prega que a gente está aqui para interceder. É por isso que não tem capeta que pode parar o que Deus faz, porque tem gente atrás dizendo: vai, vai, porque a tua vitória, Josué, é a vitória de Israel. O teu avanço é o avanço de Israel. Eu não vim aqui para brincar, eu vim para profetizar. Se prepara, uma madame, ainda tem coisas maiores que Deus enviará. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou encerrar agora. Enquanto a mão de alguém está estendida, o inimigo não pode destruir a tua história. Tem gente que entrou aqui só para ser resgatada pelo céu nesta noite. Os que são de guerra, agora é a hora. Tem gente que entrou aqui, e presta atenção em mim, só para ouvir Deus pegando na tua mão e dizendo: você só não morreu porque tem mãos estendidas sobre a tua vida. Porque se fosse para depender de você, Satanás já tinha te ceifado. Mas tem joelho dobrado dizendo: Senhor, guarda, guarda porque é teu, guarda porque é tua. Ai, medura calacé. Satanás já queria ter destruído a tua história, aniquilado, e você sabe que vários foram os livramentos, mas tem gente orando, 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 orando. Toda vez que ele tenta, Deus diz: não põe a mão, porque tem gente intercedendo, a guerra não acabou.
Ele parece estar perdendo no campo de batalha, mas no alto do monte tem gente com a mão estendida. Ah, meu Deus do céu! Eu acho que é isso que deixa o diabo furioso, porque tem gente que ele diz: vou destruir essa noite, porque ele está olhando para quem está perdendo a guerra, só que ele se esquece de olhar para quem está no monte da oração, dizendo: Senhor, não deixa, não deixa, ah, meu Deus do céu! Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de pregar em uma cidade no interior do estado do Paraná, a cidade de Rolândia. E lá, depois de ministrar naquela linda festa de jovens, uma noite marcada por salvação, batismo com o Espírito Santo, eu sentei para conversar com um líder de jovens daquele campo, e ele me contou uma história. A história de um moço que cresceu na igreja, nascido e criado na casa de Deus, morando no estado do Mato Grosso, com uma igreja séria e rígida, com muita graça em sua liturgia de culto. Se formou músico, até que conheceu uma moça na cidade de Londrina, pelas redes sociais. Começou a conversar com essa moça, se apaixonou por ela, comprou uma passagem e foi a visitar. Conheceu pessoalmente, voltou para casa, disse para os pais: vou sair de casa. Conheci alguém que vai ser a mulher da minha vida. Vou pegar as minhas coisas e vou embora. Semana que vem estou partindo. Pegou as coisas e decidiu se mudar para Londrina, próximo à cidade de Rolândia. Começou a namorar com aquela moça, conhecê-la melhor, até que ele decidiu elevar o nível do relacionamento. E ele disse: pastor Cláudio, eu quero casar com você, moça. A moça olhou para ele e disse: eu aceito, por mim, tudo bem. Eu só preciso saber se não vai ter problemas no ambiente onde eu ofereço os meus cultos. O rapaz estava conhecendo ela, não falou que era alguém que estava fora da igreja, ficou feliz, porque pensou que ela fosse alguém que frequentava igrejas como ele. Ele deu um sorriso e disse: você é crente? Ela disse: não, eu faço parte de uma religião de matriz africana, e toda semana eu vou para o terreiro com a minha família, e eu preciso saber se o meu guia não tem problema com você. Mais do que isso, você precisa entrar na minha religião, para que você também receba sobre você um guia, e este guia não pode ter conflito com o meu. Aquele moço foi criado na igreja, mas estava apaixonado por aquela mulher, e a resposta dele qual foi? Eu aceito. Começou os rituais de preparação, até que chegou o dia da sua iniciação, o dia em que iriam fazer a cabeça dele, tambores tocando, a festa acontecendo. O pai de santo daquele terreiro recebe a entidade. Aquele moço já com a cabeça raspada vai para o ambiente de consagração, e o pai de santo fica olhando para ele. Ele estava de cabeça baixa, porque sabia que o que estava fazendo não era aquilo que aprendeu em casa, mas estava tão apaixonado que estava continuando a sua caminhada. Só que o pai de santo levanta a mão para o céu, e ao mesmo tempo que levanta a mão para o céu, levanta os olhos. Aquele moço percebe que nada estava acontecendo, e mais do que isso, um silêncio começou a dominar o ambiente. Ele levanta o rosto e olha para o pai de santo. O pai de santo, que estava dominado pela entidade, olha para ele e diz: se eu fosse você, jovem, eu voltava correndo para o teu Deus, que ele está furioso com você. Aqui não é o teu lugar. Naquela sexta-feira, enquanto ele estava lá, tinha um pai e uma mãe dizendo: Senhor, o Ezequiel é teu,
O Ezequiel é teu. O Ezequiel é teu. O Ezequiel é teu. Não deixa o diabo levar ele. O Ezequiel foi promessa. O Ezequiel foi projeto. Aquele moço abaixou a cabeça, saiu correndo do terreiro. A mulher dele foi atrás e disse: tu é crente? Ele disse: sou sim, e vou voltar agora mesmo. Ela disse: então eu vou contigo. Segura, porque ela se converte. Os dois se casam e são líderes de jovens na cidade de Rolândia, para mostrar que quando tem alguém com a mão estendida, até o demônio tem que pregar. Olha, raça, cai, opera, vai, uia, para sé, babara, súria. Nós não vamos perder ninguém. Nós não vamos perder ninguém. Nós não vamos perder ninguém. Clame, 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 clame. Mãos aos céus. Satanás está soltando a vida de gente na casa de crente. Correntes estão caindo por terra agora. Alera cala saia. Deus está desfazendo o feitiço de feiticeiro, a obra do agoreiro, do macumbeiro, da quimbanda. E Deus diz: vai ter salvação, vai ter salvação, vai ter salvação. Eu quero que por um minuto você comece a repreender as correntes agora, as algemas agora. Repreenda, repreenda, repreenda. Salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus. A gente não vai perder ninguém. Tem gente aqui que entrou só para ouvir Deus dizer: não te perco. E esta é a noite em que você vai correr para os braços dele, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. O Senhor não te esqueceu, rapaz. O Senhor não te esqueceu, moça. E não tem erro que você tenha cometido que o sangue não te purifique, que o sangue não te limpe. Tu não blasfemou contra o Espírito de Deus, o sangue vai te limpar do alto da cabeça. E Deus está dizendo: até porque já estou com saudade dos teus cultos, estou com saudade da comunhão que a gente tinha, e você só não morreu porque eu continuei contigo. Chegou a hora de você voltar. Eu preciso saber aonde está você, que hoje quer correr de volta para o braço do Pai, para os braços de Deus. Aonde estiver um jovem missionário que veio como Moisés, você vai chamar essa pessoa do teu lado e vai dizer: não é você que Deus está falando? Se é você, vamos agora, porque eu quero saber aonde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele agora. Sai correndo do teu lugar agora, agora. Não vem sozinho não, deixa esse crente te chamar aí. Isso, eu quero que você seja ousado, crente. Você vai dizer para ele: chegou agora, é a tua noite. A segunda pessoa já está vindo para Jesus. Cadê a terceira? Está vindo, filha? A terceira já está vindo. Cadê a quarta? Está vindo a quarta também? Vem a quarta. Cadê a quinta? Vem a quinta também. Está vindo a quinta? Vem. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Prepara, meu amigo Marcos, porque hoje o madame vai tremer, vai tremer, vai tremer. A sexta já chegou.
vem sétima, vem oitava. A salvação entrou nesta casa. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me. Só pra te servir, envia-me. Pode vir, vem filho, desce da galeria, moça, pode vir. A salvação está nesta casa. Vem, vem. Depois a gente conta, pastor Rodrigo. Vai salvando, Jesus. Vai salvando, Jesus. Vai salvando. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Isso. Somente Isso. glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas. Vamos uma me declarar e me transforma, vem me purifica. Estou disponível. Só pra te servir, envie. E como dizer não para o teu? Pra tua glória, somente pra Minha irmã, meu irmão, você nunca esteve sozinho. Eu sei que às vezes você se distanciou, eu sei. E a sensação é que ninguém estava com você. Até porque tem gente, meu amigo Marcos, que saiu da igreja por frustrações no meio da igreja. E eu sinto muito em lhe dizer, isso aqui acontece mesmo. Tem gente que vai se desentender, tem gente que vai brigar, tem gente que tem inveja, tem gente que tem ciúmes. Tem gente que erra aqui dentro, e aqui não é o lugar de gente perfeita, aqui é o lugar de pecadores que precisam da graça. Mas eu preciso lhe dizer que não foi Cristo que te feriu. Não foi a igreja que te feriu, o que te feriu foi circunstâncias mal resolvidas. O que te feriu foi circunstâncias inesperadas e até mesmo que poderiam ter sido contornadas e não foram. Mas a tua ausência tem cortado o coração de muita gente. Porém, essa gente está com a mão estendida dizendo: traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta.
Você não pode sair daqui sem tomar esta decisão, porque esta é a tua casa, esta é a tua família, este é o teu lar, e Jesus não vê a hora de começar a fazer algo novo na tua história. Então, se eu fosse você, eu já poupava o tempo e saía correndo do teu lugar para tomar essa decisão. Filho de Deus, filha de Deus, aí na galeria, eu sei que você está ouvindo Deus falar, nas redes sociais, na internet, eu sei que você está ouvindo Deus falar, na nave da igreja. Eu não devolvo o microfone sem você entender que é contigo que o Senhor está falando, e Ele não vê a hora de enxugar algumas lágrimas que foram geradas dentro da tua alma por conta das crises deste afastamento. Hoje Deus quer curar feridas e trazer um novo recomeço. Eu vou esperar a 21ª pessoa. Você que está na galeria pode sair da galeria. Você que está nas redes sociais, diga: eu estou voltando, eu estou aceitando. Até o momento são 21 pessoas para Jesus. Eu estou esperando as outras. O Espírito de Deus está me dizendo que tem muito mais. Aonde estão os missionários? Aonde estão as missionárias? Não vamos perder essa guerra não, moça. Não vamos perder essa guerra não, rapaz. Eu vou esperar você trazer ela. Eu vou esperar você trazer ele. Duas, 23, vem, 24, pode vir, 25, 26, vem, não perde não, rapaz, tu é de guerra também, vai. Cadê a 27ª? Chegou? 27, cadê a 28ª? Vem. Está vindo lá? A 28ª está vindo lá. Lá também? A 29ª também. Cadê a 30ª? A 30ª acabou de chegar. José Nilson, Deus está te visitando. Edson, Deus está te visitando. Aguinaldo, Deus está te visitando. Cadê a 31ª? Para de orar, não para de orar. Eu vou esperar por 1 minuto, porque tem mais gente que Deus está chamando, e Deus está dizendo: chega de correr. 1 minuto eu te espero, para você sair do seu lugar. Talvez não dê tempo de você chegar nesse 1 minuto, mas já vem sinalizando com a tua mão. A 31ª acabou de chegar. São 2. A 32ª também. Não para de orar, jovens. Não para de orar. Amanhã, pastor Cláudio, se o senhor autorizar, eu oro por batismo com o Espírito Santo. Mas hoje Deus me disse que é a noite da salvação, da salvação. Cadê a 33ª? Corre, moça, corre, rapaz. Tá vindo? A 33ª já chegou. Cadê a 34ª? Lá no corredor, 34ª, vem correndo, está chegando a 34ª, cadê a 35ª? E quanto mais glória a gente dá, mais correntes vão caindo, Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. São quantos? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 38 vidas, cadê a 39ª? Ouço cadeias quebrando. Canta, Marcos,
Canta, porque a 30ª hora vai chegar. Canta. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, 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 quebrando. A 30ª acabou de chegar. Cadê a 40ª? Cadê a 40ª? Vem, filho! Vem, filha! Pra cadeias quebrar. Jesus já está enchendo com o Espírito Santo ali. Eu preciso devolver o microfone, mas eu quero saber aonde está a 40ª vida para Jesus. A 40ª já chegou. A 41ª também já chegou. São mais de 2.500 pessoas assistindo a uma Madame online. Agora é Brasil e mundo, Americana. Por isso Deus está derramando a glória. A 43ª chegou. Cadê a 44ª? Me ajuda, porque vai vir, vai vir, vai vir. Ai, Jesus, o que é isso? O Senhor está tocando na vida de gente aqui que nem corrente do inferno vai resistir. Cadê a 44? Vem, 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 vem. 30 segundos eu vou esperar. Tem pelo menos mais 2 pessoas aqui que Deus está chamando. Aqui, presencialmente. E para essas 2 pessoas, eu vou lhe dar apenas 30 segundos. Não pare de orar. A hora que essas 2 pessoas vierem tomar a decisão, a uma dame vai dar por pelo menos 30 segundos. 30 segundos é pouco. Por pelo menos 1 minuto. Uma onda de adoração e glória através do nosso louvor, através do grito da nossa alma, porque nós nos tornamos promotores de eventos nessa noite. Pastor, o que é isso? Você se tornou um promotor de evento. Só que você não está promovendo evento na terra, você está promovendo evento no céu. Porque quando um pecador se arrepende, diz a Bíblia, a festa no céu. Os anjos estão dizendo, vai pregar, porque a gente não vê a hora de festejar pelo pecador que se arrepende. E aqui já tem 43. Eu quero a 44ª aqui na igreja, e a 45ª. E eu vou lhe esperar por 30 segundos. E você não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Porque esta filha de Deus, este filho de Deus, precisa tomar a decisão. Temos uma pequena criança aqui tomando esta decisão. Temos uma filha de Deus chorando. Que Deus vai derramar uma unção sobre a vida dela. Que Deus vai soprar o nome dela nesta nação com o dom do ministério de louvar ao Senhor. Receba, filha, nesta noite esta palavra sobre o seu destino e sobre o seu futuro. Eu estou esperando. Não pare de orar. 20 segundos. Dez segundos. Eu estou te esperando. Aonde você estiver, vem, vem. Tá vindo? Me ajuda. Tá vindo?
ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. A 45ª pessoa acabou de chegar. Quebrando, O madame, quebrando, levante a mão. Cantor Marcos, Satanás perdeu mais uma. Americana está cheia da glória. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A 46ª acabou de chegar. A 46ª acabou de chegar. Eu ia devolver agora o microfone, mas para quem já chegou em 47, mais 3 vidas aqui a gente não vai perder. Tem gente que está afastado, sabe que, meu Deus, precisa falar muito não. Estava aqui na frente resistindo tanto, filho. Então, já que tomou essa decisão, receba um renovo do Espírito Santo sobre a tua vida e comece a falar em línguas agora. Seja renovado agora. A 48ª acabou de chegar. Traz ela bem perto de mim, bem pertinho. Qual é o nome dela? Melissa. Melissa, você não tem ideia do amor que Deus tem por você. O senhor me autoriza aí ali, pastor? O senhor me autoriza ali embaixo? Sabe por que você está viva até hoje, Melissa? Porque Deus tem um projeto tão lindo na tua história. E muitas vezes na tua mente Satanás tentou jogar a sensação de que você não é amada, de que você não é valorizada. Muitas vezes Satanás tentou colocar tanta tristeza no teu coração que nem vontade de viver muitas vezes marcaram a tua alma. Sabe por que você está viva, filha? Sabe por que o diabo não te levou? Porque vontade de colocar isso no teu coração nunca faltou. Acaba com tudo, é a melhor coisa. Põe fim, termina aqui. Ninguém vai sentir a tua falta. Só que, só que quando o espírito da morte tentava te levar, Deus dizia: nela você não toca, porque tem gente com a mão levantada, tem gente com a mão estendida. Filha, o amor de Deus é tão grande por você, que nesta festa, o próprio Deus desceu em Americana para te abraçar e para te dizer: eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar,
exército surgiu. A 49 já chegou, a 50 vai vir. Vem pra guerra, Madame. Vem pra guerra. Rebora Calahas. O exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 5 segundos para 50, para 50ª pessoa sair do seu lugar e vir para cá. 5 segundos. Tu não vai perder a mudança real da tua vida por vergonha, vai? Chegou? Cadê? Já é ou não? Chegou? Chegou? Não? Ô Vitor, eu achei que a notícia ia ser boa. É melhor porque tá abraçando. Cadê? 4 segundos para você sair daqui. É? Tá se recuando. Eu quero que você escolha alguém do seu lado. A 50ª pessoa acabou de chegar aqui. A 51ª. Tá vindo um casal? É isso? A 52ª, a 53ª. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem corrente aqui caindo, e os demônios vão fugindo. Ouço cadeias quebrando. Vem, rapaz! Vem, moça! Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Nas redes sociais. Ouço cadeias. Se você quer tomar essa decisão, escreva aí nos comentários, eu quero. Cadeias quebrar. Tá vindo, filho? Cadeias quebrar. Tá vindo? Cadeias quebrar. Já tava. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Nessas últimas quase 72 horas, se eu dormir 3 horas foi muito. Eu cheguei aqui com o olho vermelho, só que meu coração queimava com tanta alegria, e Deus disse: hoje você vai entregar tudo. Senhor, eu estou cansado. Ele diz: a minha graça vai te envolver, e tudo isso foi por causa de vocês. De vocês. Hoje o Senhor está derramando um bálsamo de graça sobre a vida de cada uma de vocês. Oh Pedro, 55 pessoas. O Pedro também está entregando a vida a Jesus agora. 55 vidas para Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, escreve o nome deste teu filho e dessa tua filha no livro da vida. Perdoa todos os pecados. Que todas as correntes e as algemas caiam por terra nesta noite. Que todas as obras do diabo que foram impetradas pela legalidade, por ações, por articulações no mundo espiritual, sejam desfeitas agora, em o nome de Jesus. E que uma nova história comece para a vida destas 56 pessoas, porque a Marcele também está decidindo por Cristo. Em nome de Jesus, a gente não vai se dobrar. A guerra não está perdida.
porque a uma dama está orando, a uma dama está clamando. Abrace alguém do seu lado agora, em nome de Jesus. Cadeias quebrar, Renova cadeias tua quebrar, igreja agora. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias